Boa noite a todos, mais uma vez. Como já foi dito pela irmã Angélica, pelo irmão Cláudio, mas nunca é demais a gente agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em nome dele, sob a proteção do nosso Mestre Jesus e de nossa Mãe Maria, para estudarmos um pouco mais do Evangelho, trazido até nós pelo nosso querido Mestre Jesus. Eu trouxe um tema que eu acho bem interessante para a gente, mas antes de entrar efetivamente no tema, eu gostaria de compartilhar com vocês um breve relato e com isso fazer um lembrete. Eu geralmente, quando é a minha vez de fazer a palestra, no decorrer da semana, eu costumo ficar mais atento do que o normal para as sinalizações que a espiritualidade nos dá em busca de qual tema eles gostariam que a gente desenvolvesse no estudo. E, infalivelmente, sempre vem alguma coisa no meu dia a dia que é tão evidente que salta aos olhos, que é aquilo que a espiritualidade gostaria que a gente desenvolvesse. Só que essas duas últimas semanas, são semanas um pouco complicadas, que é o final de período da faculdade, com provas e etc. Eu não consegui perceber nada sobre o tema a ser dito. Aí entra o lembrete que eu acho muito importante e que também é algo que a gente não deve se furtar a lembrar sempre que possível. O tema que eu vou trazer hoje para a gente estudar foi o tema aberto aleatoriamente no meu estudo do Evangelho de ontem, no lar, que eu faço com a minha família. Então, o lembrete é que façamos o estudo do Evangelho no lar, porque ele não é só, pura e simplesmente, uma leitura de um livro. A gente pode ter a certeza absoluta que benfeitores espirituais vêm até o nosso lar fazer o estudo com a gente. E, para exemplificar isso, a gente tem uma frase no Espiritismo que coincidência não existe. E no Evangelho do Lar, que eu faço com a minha família, nós lemos 2 livros. O Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, nós lemos ele sequencialmente. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós abrimos aleatoriamente. E o tema dos 2 foi exatamente o mesmo, que é as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e o caminho para a gente superar elas. Então, assim, um livro lido sequencialmente, outro aleatoriamente, trazer exatamente o mesmo tema, aí era a dica que eu estava precisando de qual era o tema que eu tinha que trazer para a gente estudar hoje. Então, quando a gente presta atenção, a espiritualidade, a gente percebe a espiritualidade se comunicando com a gente de forma sutil, porque eles não gostam, não é a função deles mandar na gente, mas é a função deles, misericordiosamente por Deus, nos orientar pelo caminho a seguir. Então eles nos dão as dicas, nos dão as sugestões, e cabe a nós estarmos prontos e em condições de ouvir. Então, eu trouxe o tema para a gente, como está aqui no quadro, nossas imperfeições espirituais. Ressalva feita que, como eu já adiantei para o Cláudio mais cedo, o tema original que eu tinha colocado é as imperfeições do espírito. Porque eu não queria entrar de forma muito agressiva falando sobre as nossas imperfeições. Gente, mas tem hora que é fundamental a gente perder certos pudores e assumir que nós ainda somos imperfeitos. Porque a gente não vai conseguir de forma nenhuma evoluir, fazer uma reforma moral, uma reforma íntima, se a gente não conseguir admitir que temos que melhorar. Se nós não compreendermos onde temos que melhorar. Então, vamos fazer um estudo, que eu espero que seja muito proveitoso para todos nós, sobre as nossas imperfeições espirituais.
Eu dividi o estudo da noite em 6 itens, se não me engano. Exatamente, 6 itens. E o primeiro é logo o começo. Se nós vamos falar das nossas imperfeições espirituais, por que não começar o nosso estudo sobre a nossa criação enquanto espírito? No Livro dos Espíritos, a questão 115, Kardec pergunta aos espíritos superiores: dos espíritos, ou seja, sobre os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Eis que os espíritos superiores respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, ou seja, de Deus. Então, Deus nos criou com defeitos? Não. Deus nos criou simples e ignorantes. O que quer dizer isso? Simples, sem grandes complexidades. E ignorantes, não no sentido vulgar que a gente costuma utilizar essa frase ignorante, que sujeito ignorante, como se a truculência fosse sinônimo de ignorância. Não. Ignorância é aquele que ignora algo, que ignora alguma coisa. Então, quando Deus nos criou, enquanto espíritos, Ele não nos colocou sabedorias, saberes. Ele nos criou para conquistarmos essas sabedorias e esses saberes. Então, Ele nos criou simples, sem grandes complexidades e ignorantes, para que nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, adquiríssemos os conhecimentos e, com isso, nos aproximássemos dele, Deus. Continuando, nesta perfeição que eles encontram a pura e eterna felicidade, nós, os espíritos. Passando pelas provas que Deus lhe impõe e que os espíritos adquirem, aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Ou seja, todos nós, espíritos criados por Deus, temos o mesmo princípio, temos o mesmo ponto de partida, sem que nenhum tenha recebido qualquer tipo de favorecimento por Deus. Se, no decorrer da nossa caminhada evolutiva em direção a Deus, a gente reclama muito, a gente desanima, a gente fica com preguiça e nos atrasamos na nossa caminhada evolutiva, enquanto outros irmãos que não demonstram essa preguiça, não demonstram essa falta de ânimo, se adiantam, a culpa não é de Deus. A culpa, a responsabilidade é nossa. Todos nós recebemos oportunidades todo santo dia de nos aproximarmos de Deus, de várias formas. Como eu disse no começo, basta nós estarmos atentos aos sinais que Deus nos dá através de seus espíritos benfeitores. É essencial compreendermos uma das verdades mais consoladoras da doutrina espírita. Todos fomos criados por Deus simples e ignorantes. Como vimos, os espíritos nos ensinam que não possuímos no início nem o conhecimento, nem as virtudes. Isso significa que não fomos criados maus. Também não fomos criados bons, mas com o potencial de nos tornarmos melhores com o tempo. Ou seja, recapitulando mais uma vez o que a gente acabou de conversar, quando Deus cria todos os espíritos, sem exceção, e só para exemplificar, eu estou falando de mim, de cada um de vocês, e sim, de Jesus. Jesus também, um dia,
Desde as eras mais remotas, ele foi criado um espírito simples e ignorante, como todos os outros. Por isso que ele é chamado de nosso irmão. Como que um irmão pode ter nascido de forma diferente? Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, ele é o nosso exemplo. Mas ele é o nosso irmão, filho do mesmo pai, criado da mesma forma. Só que ele já percorreu essa estrada que nós ainda estamos tropeçando, ele já percorreu essa estrada há muito e muito tempo. E por mérito próprio, ele alcançou as esferas superiores felizes de luz que ele hoje está. Não foi um favor, um favorecimento que Deus concedeu a Jesus. Ele alcançou, ele fez por onde. Nós podemos também alcançar essas esferas superiores de onde Jesus hoje habita e de onde ele hoje nos governa. Deus, sendo infinitamente justo e bom, não daria privilégios a uns em detrimento de outros. Todos começamos do mesmo ponto. Se hoje há espíritos mais evoluídos e outros ainda em dificuldades, isso se deve apenas ao caminho percorrido por cada um, ao esforço individual e às experiências vividas. Vamos imaginar da seguinte forma: Jesus é já um PhD, pós-doutorando, formado em N cátedras nas faculdades mais famosas do mundo. Nós estamos ali fazendo o primeiro ou segundo ano do primário. Nós, pelo nosso esforço individual, vamos galgar todas as séries de ensino que Jesus, num passado remoto, já galgou. Quanto tempo vai levar para nós alcançarmos essa perfeição a qual Jesus hoje domina? Muito, mas depende de cada um de nós. Se nós não nos aplicarmos ao estudo, não ficarmos atentos aos ensinamentos, nós vamos repetir de ano várias vezes. E isso vai atrasar a nós chegarmos nessa meta final, que esse pós-doutorado e seja lá qual mais categoria de formação exista, Deus já alcançou elas todas. E está ao nosso alcance também alcançar. E ao chegarmos a esse ponto, nós estaremos, enfim, cumprindo o nosso destino para o qual nós fomos criados desde lá do começo, quando éramos simples e ignorantes, que é o quê? Chegar a Deus. A posse desses títulos de ensino na nossa comparação, na nossa alusão, significa que alcançamos a compreensão e compartilhamos de Deus, tal qual hoje Jesus já faz, e há muito tempo, diga-se de passagem. Continuando. Chico Xavier, por meio de Emmanuel, nos traz uma imagem belíssima ao afirmar que a ignorância é como uma noite, mas uma noite que prepara a chegada da aurora. Ou seja, a nossa ignorância hoje não é um status que vai continuar para sempre. A nossa ignorância de hoje não é uma ignorância sem objetivo. Lembrando, ignorância não no sentido de truculência, mas no sentido de ignorar conhecimentos. A nossa ignorância, que nós ainda ignoramos muitas e muitas coisas, está nos preparando para um amanhecer, para uma aurora, que pela simbologia que Chico Xavier nos trouxe, que Emmanuel nos trouxe através de Chico Xavier, é o surgimento da luz. A aurora são os primeiros sinais da luz do dia que está chegando. Ou seja, nossas imperfeições, em algum momento, se transformarão em virtudes capazes de iluminar o mundo. E uma ênfase importante, mais uma vez, o em algum momento. Esse momento depende muito de nós, das nossas escolhas, da nossa vontade e da nossa dedicação. Assim, aquilo que ainda nos falta, por exemplo, amor,
paciência, humildade, não deve ser motivo de desânimo, mas de esperança. Estamos em construção e Deus tem certeza da nossa evolução. Para Deus, que vive fora do tempo, para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus criou o passado, o presente e o futuro. Ele sabe com absoluta certeza que nós vamos alcançar a perfeição. Todos os seus filhos foram criados. Tudo nós podemos escolher. Podemos fazer escolhas das mais variados matizes na nossa vida. Mas uma coisa nós não podemos escolher: é sermos imperfeitos para sempre. Em algum momento, nós vamos alcançar a perfeição. Então, com isso, a gente termina o item 1, conversando sobre a nossa criação enquanto espíritos. E vamos entrar no item 2, o início da nossa jornada, mundos primitivos. Ao longo da nossa caminhada espiritual, passamos por diferentes estágios de desenvolvimento. Nos primórdios, habitamos mundos primitivos, ambientes simples, onde predominava a força, o instinto e a necessidade de sobrevivência. Então, a gente lendo esse trecho, pode nos parecer que a gente ainda vive num mundo como esse. Mas acreditemos, não é o caso. O nosso mundo hoje é um mundo de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração. Então o mundo primitivo vem antes do de provas e expiações. Se a gente quiser fazer um exercício de imaginação, vamos tentar imaginar como é que era há 15 mil anos atrás. Já existia seres humanos, mas não existia escrita, não existia eletricidade, não existia água encanada, não existia agricultura. Todo santo dia a pessoa acordava sem saber o que ia comer, onde ia dormir, o que teria para beber, onde a criatura tinha que brigar, de repente, por um cacho de banana, sei lá, porque a vida era muito, mas muito mais difícil do que ela é hoje. E isso sem falar da violência em si. A morte era levada a efeito por qualquer motivo, ou até mesmo sem qualquer motivo. Hoje nós vivemos num mundo em que isso, apesar de ainda acontecer, infelizmente, isso é algo que choca, isso é algo que está em desacordo com as leis. Esperamos e trabalhamos para que isso deixe de ser uma realidade no nosso mundo. Se Deus quiser, com a permissão e a proteção de Deus, nosso Pai, assim que efetivamente adentrarmos como um mundo de regeneração, isso vai se tornar realmente a exceção da exceção. Continuando, podemos imaginar esses momentos como a infância da alma, esses momentos em que vivíamos num mundo primitivo. Nessa fase, reagíamos mais do que pensávamos. O instinto era o nosso principal guia e o senso moral ainda não havia despertado. Joana de Ângeles nos explica que, nessa etapa, o ser age antes de refletir, movido por impulsos básicos. Era necessário que fosse assim. O espírito precisava primeiro aprender a viver, a experimentar, a interagir com o mundo material. Ora, eu me lembro muito bem que quando o meu filho Natan era um bebezinho, ele tinha uma cadeirinha que ficava pendurada em cima com uns bichinhos. Muito esquisito, por sinal, aqueles bichinhos, mas para criança qualquer coisa colorida serve. Ele ficava com o bracinho tentando acertar os bichos. E a gente via claramente que ele sequer tinha o controle dos movimentos do braço dele. As crianças são assim. Tem o corpo, tem o movimento, mas não tem o controle ainda sobre os seus movimentos. Isso serve como comparação
a nós espíritos quando somos ainda na nossa infância evolutiva. Nós não temos ainda o controle do nosso raciocínio. A gente primeiro age e depois pensa. A gente não tem o controle dos nossos sentimentos. Eles ainda estão em estágio muito primitivo de evolução. Mas é preciso tentar acertar o bichinho até que uma hora você acerta. Então, nós precisávamos passar por essas dificuldades para ir treinando a nós mesmos para alcançar patamares maiores. Nessa fase, não, isso aqui eu já ia. O espírito precisava primeiro aprender a viver, a experimentar, a interagir com o mundo material. Ali, através das dificuldades e desafios, fomos desenvolvendo a inteligência, a percepção do semelhante, ou seja, o nosso próximo, e os primeiros sentimentos. Cada experiência vivida foi lapidando o espírito, que pouco a pouco começou a despertar para algo maior. É importante lembrar disso quando olhamos para nossas imperfeições. Elas não surgiram do nada. São heranças de um passado distante, quando ainda dávamos nossos primeiros passos na evolução. Um comentário aqui que eu acho interessante é sobre quando, no meu entender isso, eu não li em lugar nenhum, nós realmente começamos a evoluir nessa questão de sentimento, de entendimento. Eu acho que é quando aquela civilização, mesmo muito primitiva, ela cria um Deus. Ela cria a imagem, ela cria a ideia de um Deus. Porque a gente parar para observar, até onde a gente consegue entender, nenhum animal tem um conceito de deidade. Nenhum animal tem um conceito de algo superior a si mesmo enquanto ser. Então, mesmo aquela tribo mais primitiva que a gente procurar aqui na Terra, de que se tenha notícia, todas elas tinham, mesmo que ainda muito primitivas, mesmo que ainda muito equivocadas, uma noção de Deus, de deuses, de seres superiores e que fazem parte da criação. Então, eu imagino que talvez o primeiro grande passo evolutivo nosso, enquanto espírito, seja o reconhecimento de algo divino, de algo superior. Então vamos ao item 3. As imperfeições que ainda carregamos. Eu gosto de dizer, apesar de não achar isso bonito, que nós temos as nossas imperfeições de estimação. Eu acredito que todos nós temos aquela coisa, seja lá qual for, e aqui a gente não precisa fazer uma confissão pública, mas alguma coisa que a gente sabe que, de alguma forma, é errado, não faz bem pra gente, mas a gente ainda gosta tanto de fazer, que a gente arruma uma desculpinha para continuar fazendo. Vide a minha barriga aqui, é proeminente. A gente ainda tem isso. Devemos ir eliminando essas nossas imperfeições? Sim, claro que devemos. Mas também devemos entender que, como a gente já estudou, essas imperfeições vêm de um passado espiritual bem antigo nosso, em que nós tínhamos realidades diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Não estou me justificando, diga-se de passagem. Mas talvez aquelas pessoas que têm aquele hábito horrível de comer mais do que precisam, talvez eles tragam isso do passado espiritual, onde você não sabia se você ia ter alguma coisa para comer amanhã. Então, no hoje, quando você tinha disponível, você comia tudo que podia. Isso é muito engraçado, porque eu tenho no meu quintal um desses bebedores de beija-flor. E, gente, o meu quintal é uma guerra o dia inteiro. Tem 5 beija-flores e 3 cebinhos que passam o dia inteiro em guerra, de se engalfinhar no chão. Eles estão voando, eles se engalfinham, caem na grama e continuam brigando. Eu falo para eles, gente, acabou a água, eu coloco mais, não precisa brigar, pode fazer fila.
um bebê atrás do outro ali em fila, que eu vou colocar mais. Mas eles não compreendem isso. Para eles, aquilo é algo que está ali hoje, pode não estar amanhã. Então eles bebem e brigam de todo jeito, o dia inteiro. A hora que você chegar lá, eles vão estar brigando. Por isso, porque eles não têm essa consciência ainda, eles não alcançaram essa percepção. Nós já fomos assim. E em muitos casos, nós ainda trazemos conosco esse entendimento, essa dificuldade de compreender que nós estamos em outro patamar. Mesmo após tantas existências, ainda nos reconhecemos imperfeitos. Carregamos dentro de nós o orgulho que nos impede de ceder, o egoísmo que nos afasta do próximo, a vaidade que nos prende às aparências e a impaciência que nos faz sofrer. E muitas vezes nos perguntamos, por que ainda somos assim? A resposta é simples e profunda. Porque ainda não aprendemos completamente a amar. O nosso amor, que nós já temos, graças à misericórdia do nosso bom Deus, que a nossa amiga está ali na camisa, Love, nós já temos amor, sim. Nós já compreendemos o conceito, sim, já compreendemos. Nós estamos começando a exercitar esse sentimento? Estamos. Nós compreendemos toda a amplitude desse sentimento? Não. Quando Jesus nos disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós podemos falar sem peso no coração que nós amamos ao próximo como a nós mesmos? Na maioria das vezes, isso se aplica como verdade aos nossos parentes, talvez a um grupo seleto de amigos, mas a toda a humanidade, nós podemos dizer que nós amamos cada um dos bilhões e bilhões de seres humanos da mesma forma que nós amamos a nós? Eu acho que eu posso dizer com certa certeza que não, nós não amamos dessa forma. Mas quando Jesus disse, ele estava usando uma figura de alegoria, eu acredito que não. Eu acredito que Jesus, na sua perfeição, ele consegue amar cada um dos bilhões e bilhões de seres humanos como ele ama a si próprio. Então, nós estamos, mais uma vez, comparando com uma escola, porque, afinal de contas, esse planeta é nada além de uma escola, nós estamos começando a fazer conta de 1 mais 1 com relação ao aprendizado do amor. Enquanto Jesus já faz aquelas contas que mistura letra com número, aí faz um rabisco para cá, um círculo para lá, que a gente mal consegue compreender. Jesus está num nível tão avançado no cálculo do amor que nós estamos arranhando os primeiros passos. Então, o dia em que nós desenvolvermos um amor mais profundo, uma compreensão mais perfeita do que significa realmente amar, certamente nós vamos parar de sofrer. No livro Fulgor no Entardecer, Chico Xavier, psicografando Boris Freire, nos traz o verso. E eu vou pedir perdão pela minha pouca capacidade de recitar versos. Mas Boris Freire nos diz o seguinte: duplo conceito que cabe em toda a escola do bem. Cada qual faz o que sabe, cada um dá o que tem. Vou repetir. Duplo conceito que cabe em toda a escola do bem. Cada qual faz o que sabe, cada um dá o que tem. Esse verso nos traz uma reflexão importante. Cada criatura oferece aquilo que tem no coração. Isso é fundamental para o nosso entendimento. Por que eu coloquei essa parte no estudo? Eu estava conversando com meu filho outro dia desse sobre essas dificuldades que a gente vê no mundo ainda com relação à violência, agressividade, injustiças, corrupção e etc. E eu falei para ele, porque eu já estudei isso, que cada um dá o que tem de melhor.
se aquilo que a pessoa está fazendo, que a gente vê claramente que é algo errado, é porque é o melhor que ela tem para dar. Seria injusto da nossa parte, como percebedores dessa verdade, cada um dá o que tem de melhor, esperar que aquela pessoa desse algo a mais do que aquilo. Isso quer dizer que a gente deve deixar o mal prosperar sem fazer o que tiver ao nosso alcance enquanto cristãos? Não, não é isso que quer dizer. Todo trabalhador do bem deve operar da melhor forma possível para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo, mais correto. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm muita coisa de bom a oferecer. Da mesma forma que, se comparado com mundos superiores, nós temos poucas coisas de boas a oferecer. Se nós fôssemos por 1 hora transladados para a esfera superior onde Jesus habita, o que nós teríamos de oferecer de bom para aquela esfera superior? Imagino eu que muito pouca coisa. Tais irmãos que ainda persistem em erros tão óbvios para nós, talvez, muito provavelmente, eles entendam que tem que ser assim. Que se fizer de forma diferente, eles estão errados, estão sendo bobos, estão sendo sei lá o quê. Então não cabe a nós condenar tais irmãos. Cabe a nós, sim, perceber que aquilo não é bom, que eu não quero ter participação com aquilo. E da forma melhor possível, tentar equilibrar as situações e as coisas do mundo. Mas não condenar aquele irmão, porque ele é um irmão que está a caminho do Pai, tal qual todos nós. Continuando. Se alguém ainda pratica o mal, não significa que seja um espírito condenado. Significa que ainda está em um estágio de aprendizado em que não compreende plenamente as consequências de seus atos. Ainda encontra prazer em atitudes equivocadas e não despertou para o amor verdadeiro. Mais uma vez, uma alusão à compreensão do amor verdadeiro, o que ainda nos falta bastante. No livro Dias Gloriosos, de Valdo Franco, psicografando Joana de Ângeles, nos lembra que o mal é apenas a ausência do bem. Assim como a escuridão não existe por si mesma, mas apenas como ausência de luz. Nos diz Joana, o mal é a ausência do bem, sem dúvida, que ainda não se instalou. Ou seja, que o bem não se instalou, então o mal aparece. E que contribui para agredir a vida, perturbá-la e até tentar extingui-la. A sua existência é real, a existência do mal, enquanto permanece afligindo e gerando a dor, que induzirá por fim aquele que o experimenta, quem experimenta a dor, a uma radical mudança de conduta, ou seja, abandonar o mal. Quando a gente não coloca o bem em nosso coração, a gente acaba dando espaço, aquele espaço vazio, por assim dizer, que fica em nosso coração, onde deveria ter o bem, ele acaba sendo preenchido por coisa ruim, pelo mal. Só que esse mal, fatalmente, vai nos causar dor, vai nos causar sofrimento. Então nós vamos, em algum momento, alguns mais rápido, outros demoram mais para perceber, que nós precisamos preencher o nosso espírito, precisamos nos preencher enquanto espíritos com o bem, para que não demos espaço ao mal e para que não soframos como consequência desse mal que se instalou em nosso coração. Portanto, ao invés de condenarmos, devemos compreender. Todos estamos em graus diferentes da mesma jornada evolutiva. Lembrando, gente, mais uma vez, essa jornada nos leva a Deus. O melhor caminho, a melhor forma para abreviarmos essa jornada, para chegarmos o mais rápido possível até Deus, é o amor.
Talvez eu deveria ter dito que é a única forma, tá? Mas eu estaria talvez simplificando demais, porque junto com o amor nós devemos ter outros sentimentos como caridade, misericórdia, benevolência, que tudo no final se caracteriza pelo amor. Mas, para nossa compreensão mais simples, é melhor a gente separar as características ou as virtudes que compõem a pessoa de bem. Então, no item 4, e o tempo está se esgotando, eu vou falar rapidamente sobre os exilados de capela, que são mencionados no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier por Emmanuel, e tem um livro também específico sobre isso. A história espiritual da humanidade traz ensinamentos muito significativos, entre eles a narrativa dos chamados exilados de capela, apresentadas por Emmanuel através de Chico Xavier na obra A Caminho da Luz. Esses espíritos, oriundos de um sistema planetário mais adiantado, não acompanharam o progresso moral do seu mundo e, por isso, foram transferidos para a Terra. Aqui, recomeçaram sua caminhada em direção a Deus em condições mais difíceis, enfrentando provas que favorecessem o aprendizado. Eles trouxeram conhecimentos, contribuíram para o desenvolvimento da humanidade, mas também trouxeram conflitos interiores como orgulho intelectual, dificuldades morais e tendências de dominação. Essa história nos traz uma lição profunda. Não basta evoluir intelectualmente, é preciso evoluir também moralmente. O conhecimento sem amor pode gerar dor. Além disso, entendemos que ninguém está definitivamente garantido na sua posição espiritual social. O que quer dizer isso? Podemos, se não acompanharmos a evolução espiritual do planeta em que vivemos, sermos degradados para outro planeta em situação material muito mais primitiva e difícil do que a Terra. O que aconteceu com esses espíritos vindo desse sistema de capela é o quê? O planeta dele estava passando também por uma transição. Estava deixando de ser também um mundo, se não me engano, no caso deles, era um mundo de regeneração, passando para um mundo feliz. Só que tinha um grupo de espíritos, centenas de milhares, que, apesar de sua inteligência, não desenvolveram adequadamente o amor. Então ficaram muito mergulhados em sentimentos como o orgulho, o egoísmo e etc. Então eles estavam atrapalhando a coletividade do planeta. Você imagina uma sala inteira de aula, mais uma vez comparação com a escola, e não é à toa. Imagina uma sala inteira de aula com 50 alunos, onde 45 querem estudar e aprender. Mas você tem 5 alunos que ficam o tempo inteiro falando, dizendo gracinha, gritando, tacando bolinha, interrompendo a professora. Esses 5 estão atrapalhando o aprendizado dos outros 45. É de razoável proceder remover esses 5 alunos da sala, colocar eles numa outra sala, em alguma situação onde eles não mais atrapalhem aqueles outros 45. Isso foi feito com essas pessoas, com esses espíritos que estavam em capela. Eles foram mandados para onde? Para quê? Para a Terra. Onde, para o padrão dos espíritos que aqui habitavam, eles eram muito evoluídos, eles eram muito inteligentes. Daí que veio, a partir de determinado momento, mais ou menos, há 5.000 anos atrás, grandes civilizações se formaram. De 500.000 até 500.000 a.C. até 2.000, 3.000 a.C., era praticamente caçadores e coletores. De repente, em todo o mundo, começou a surgir cidades, agriculturas, invenções tecnológicas rústicas, mas sim invenções tecnológicas. Por quê? Em todo o mundo isso aconteceu praticamente ao mesmo tempo. Tanto na China, quanto no Oriente Médio, quanto na América Central. Esses espíritos de intelecto superior já desenvolvido, vindo desse sistema de capela, foram distribuídos pela Terra para ajudar na nossa evolução. Apesar de, para a capela, eles serem
estarem atrapalhando a evolução, aqui para a Terra eles foram muito úteis em adiantar essa evolução. Teria mais coisa para falar sobre isso, mas infelizmente o tempo corre. Então vamos falar rapidamente sobre a Terra em transição, passando de provas e expiações para a regeneração. Estamos vivendo um momento muito especial na história da humanidade, a transição da Terra para um mundo de regeneração. O que caracteriza essa transição? O mal ainda existe, mas já não domina como antes. É realmente uma característica do nosso planeta. Ainda tem muito mal, mas o mal já não é mais dominante como era há 1.000, 1.500, 2.000 anos atrás. O bem começa a ganhar mais espaço. Espíritos mais comprometidos com o amor estão reencarnando entre nós. A gente vê de forma bem clara que muitas crianças hoje já nascem com uma mentalidade diferente. A gente percebe também de forma bem nítida que talvez desde lá dos anos 50, 60, muitas pessoas vieram ao mundo para trazer um salto evolutivo, tecnológico muito grande, para que a gente pudesse ter uma estrutura social que permitisse a gente não ter que acordar de manhã sem ter certeza se ia conseguir comer alguma coisa durante o dia. Porque vamos combinar que é muito difícil dizer amém de barriga vazia. Não diz que é impossível, não. A gente deve fazer se assim acontecer. Mas é muito mais complicado. Então, e quanto aos espíritos que persistirem no erro, mesmo tendo condições de melhorar, Divaldo Franco nos ensina que esse processo é pedagógico. Cada espírito estará onde pode melhor aprender. Assim, aqueles que ainda necessitam de experiências mais duras continuarão sua caminhada em outros mundos, retornando à Terra quando estiverem prontos para contribuir com o bem. E para finalizar o item 6, lei de progresso e a esperança universal. De tudo que a gente leu aqui hoje, a intenção nunca foi amedrontar pensando, e eu pensava muito isso quando eu tinha lá meus 12, 13 anos e ia na evangelização infantil, caramba, eu não quero ser exilado para outro mundo, eu tenho que ser bonzinho. A intenção não é essa aqui do estudo, tá? É nos dar o conhecimento teórico para que a gente possa fazer nossas escolhas com sabedoria. Talvez a mensagem mais bela da doutrina espírita seja a de que ninguém está perdido para sempre. Ou seja, não existe condenação eterna. Se hoje eu estou sofrendo, com toda e absoluta certeza, é por algo que eu fiz, seja num passado próximo ou num passado distante. Não existe sofrimento, Deus não nos permite sofrer sem que nós tenhamos feito algo para que isso nos adviesse. E Deus não nos permite sofrer como punição, como castigo. Mas, como o Divaldo disse, é a maneira que Deus encontra, depois de tentar várias outras, para que nós aprendamos a lei de amor, de caridade. Ele tenta antes várias outras formas, é aquela velha história. Se a gente não aprende pelo amor, a gente acaba aprendendo pela dor. Mas não é a vontade de Deus que nós aprendamos pela dor, e não é nem de longe a primeira opção, a primeira tentativa dele de nos ensinar. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas quedas aconteçam, o destino de todos nós é o mesmo, a perfeição espiritual, ao contrário do título de imperfeições espirituais. Se nós conseguirmos fazer algumas das coisas que a gente estudou aqui hoje, nós vamos nos aproximar muito mais de Deus, nosso Pai. É fácil? Não, não é fácil. Todos nós sabemos as nossas imperfeições e o quanto nós ainda nos agarramos a elas. Eu tenho as minhas, cada um de vocês tem as suas. Hoje, vindo para cá agora, uma pessoa atravessou na minha frente de bicicleta, que eu estava no carro, e ela ainda ficou gesticulando para mim. Não deve ter dito boas coisas, mas como eu estava com a janela fechada, eu nem ouvia.
Mas eu admito que eu fiquei quase 1 minuto, talvez até 1 minuto, ainda remoendo aquilo. Por que ela ficou falando? Estava toda errada. Não sei, não precisava. É ainda uma imperfeição que eu preciso depurar. Não, ninguém se feriu, vida que segue. Por que eu fiquei remoendo? E, para terminar, eu queria agradecer a paciência de todos vocês, agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, muito feliz de poder compartilhar esse estudo com vocês, onde eu, primeiramente, aprendi muito mais sobre as formas de me aproximar de Deus. Espero que tenha sido útil para vocês também. Que possamos retornar aos nossos lares, levando conosco essa energia que Maria preenche essa casa e o aprendizado do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.